Querido irmão, eu queria que você tivesse abrindo a palavra de Deus comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, irmãos. E 1 Coríntios 13, eh, e vou fazer algo aqui que eu não costumo fazer, mas já aconteceu algumas vezes, mas, eh, não é meu costume, que é repetir uma mensagem, irmãos. Não aqui na igreja, mas alguns irmãos, eu estive pregando essa mensagem, na Sinodal, né? Sinodal? Sinodal, né? Isso, eu sempre confundo sinodal e a federação. Mas aí alguns irmãos falaram assim: "Você tinha que pregar lá na igreja essa mensagem". Então a gente vai estar trazendo para os irmãos aqui, e entendendo que quem estava lá, o Senhor abençoou e houve entendimento da verdade do Senhor. Então 1 Coríntios capítulo 13, a palavra de Deus nos chama a atenção para o seguinte, irmãos: "Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Meus irmãos, quando nós observamos o que Paulo está chamando atenção aqui, ele é propício, porque ele também nos ajuda a entender um pouco daquilo que a gente tem visto lá na primeira epístola de João, que João está falando sobre amor, amar a Deus, amar o próximo, né. Então a expressão, daquilo que, João quer trazer para nós é que nós amamos esse Deus e Deus também nos ama. Então por isso hoje eu também não estou encerrando com os irmãos, hoje eu encerraria com os irmãos a primeira epístola de João, mas eu deixei para terça-feira. Terça-feira a casa da Dona Eni, né, tô até convocando os irmãos já. A casa da Dona Eni nós vamos estar encerrando a primeira epístola, porque fala sobre oração, mas fala de uma forma diferente a oração. É interessante que você pudesse estar lá na terça-feira para entender isso. Mas quando falamos aqui, esse texto fecha muito bem o que a primeira epístola de João vai falar sobre o amor. Então, meus irmãos, por que que fecha tão bem? Porque, na verdade, quando olhamos para as escrituras, lá em 1 João capítulo 4 versículo 16, o Senhor vai nos chamar a atenção que a essência do Senhor é amor, Deus é amor. Ele não diz que ele está amando, ele diz que ele é amor, faz parte de si. E dessa relação, irmãos, nós precisamos entender o que significa o capítulo 13. E, na verdade, quando olhamos para o capítulo 13, eu não posso entender o capítulo 13 isoladamente, né. Mas o capítulo 13 todo, ele na verdade é uma resposta de João, perdão, de Paulo à igreja de Corinto, e quando ele assim expõe o capítulo 13, na verdade ele está realmente comentando tudo aquilo, ou respondendo tudo aquilo que ele vem tratando do capítulo 1 até o capítulo 12. Então, o capítulo 13 é na verdade o ápice dessa carta, porque essa carta agora chama-nos a atenção para que essa igreja compreendesse aquilo que era elevado, aquilo que era maior, como também ele vai dizer no início aí
ali no final do último versículo, versículo 37, quando ele fala de um caminho excelente ou algo melhor, algo superior. Tanto é que o título desse trecho, dessa perícope é: "O amor é o dom supremo", chamando a atenção que o amor é algo superior, né. E nós vemos e conhecemos, talvez esse irmão seja um dos textos mais conhecidos não só pela igreja, mas também fora da igreja, porque realmente é um belo poema, é uma poesia, né. A R. Fawcett ele vai chamar a atenção para a gente, vai dizer que este, na verdade, é o salmo do Novo Testamento. E seria aqui uma bela música, uma bela poesia em relação ao amor, né. E assim ele destaca que assim como, por exemplo, o Salmo 45 é uma expressão de amor, aqui também seria talvez o Salmo 45, né, lá, do texto do Novo Testamento, como assim o Salmo 45 fala do amor do Senhor. Mas para que a gente entenda o amor, deixa eu chamar a atenção para você e compartilhar com você uma poesia. Já que estamos falando de poema, eu te dou um poema, e o poema chama-se A Lenda do Amor, e ele diz o seguinte: "Era uma vez um amor. O amor morava numa casa assoalhada de estrelas e toda enfeitada de sóis. Mas não havia luz na casa do amor, porque a luz era o próprio amor. E então, o amor queria uma casa mais ampla para si, mais linda. Que mania é essa do amor, de sempre querer mais? Então o amor fez a terra, e na terra fez a carne, e na carne soprou a vida, e na vida imprimiu a imagem da sua semelhança, e chamou de ser humano. E dentro do peito do ser humano, o amor construiu a sua casa, pequenina, mas palpitante, inquieta e insatisfeita com o próprio amor. E o amor foi morar no coração do ser humano. E coube todinho lá dentro, porque o coração do ser humano foi feito para o infinito, para a eternidade. Uma vez, o ser humano ficou com inveja do amor. Queria para si a casa do amor, só para si, como se o amor pudesse viver só. E o ser humano sentiu uma fome torturante e comeu. O amor foi embora do coração do ser humano. O ser humano começou a encher então o seu coração, encheu com as riquezas da terra e ainda ficou vazio. E o ser humano triste derramou suor para ganhar a comida. Ele sempre tinha fome e continuava com o coração vazio. E uma vez resolveu repartir o seu coração inútil com as criaturas da terra. O amor soube, vestiu-se de carne e veio também receber o coração do ser humano. Mas o ser humano reconheceu o amor e o pregou numa cruz. E continuou a derramar o suor para ganhar a comida. O amor teve uma ideia: vestir-se de comida. Disfarçou-se de pão e ficou quietinho. E quando o ser humano faminto ingeriu a comida, o amor voltou à sua casa no coração do ser humano. E o coração do ser humano se encheu de plenitude. Essa poesia, ela fala do Deus de amor que entregou seu filho por nós. E aqui ele chama atenção para Jesus, que é realmente, irmãos, a maior expressão de amor. Então, meus irmãos, a igreja ela deve ser também a expressão desse amor. Dentro da igreja precisa ser bem claro que aqui há a plenitude desse amor, porque esse Cristo habita em nós. Como nós vimos João falando várias vezes lá na sua epístola, do amor entre uns aos outros, o amor para com o próximo, o amor para com Deus. Aqui nós vemos também Paulo chamando a atenção para a gente que há aqui a necessidade do amor, irmãos. Mas quando olhamos para a igreja, o que que nós vemos? Será que nós vemos realmente esse amor? A igreja realmente expressa o amor de Deus, irmãos? Todos nós temos demonstrado dentro do nosso lar, no trabalho, dentro da igreja, na sociedade, lá fora, com os nossos amigos, com as pessoas que convivemos, o amor. Meus irmãos, um dos princípios hermenêuticos que todo intérprete das Escrituras precisa usar para poder olhar para a palavra e poder entendê-la, interpretá-la, é que texto fora de contexto é pretexto. Texto fora de contexto é pretexto.
e serve de pretexto para criar as maiores heresias e loucuras que o mundo pode sugerir. Mas a verdade é que, irmãos, e eu concordo com o David Prior, um dos escritores, chamando a atenção, falando sobre o capítulo 13, ele vai falar que é evidente que o capítulo 13 deve ser estudado no contexto de todo o restante da carta. Então ele não pode ser olhado isoladamente, sem entender todo o contexto daquilo que Paulo falou nos 12 últimos capítulos. Então, eu preciso que você entenda por que da existência do capítulo 13. Por que que o capítulo 13 está presente aqui? Mas, irmãos, como nós observamos a falta de amor, que Paulo está falando de amor, como é que nós entendemos isso dentro da carta? Primeiro, irmãos, eu não vou ler texto com você, mas vou te chamar a atenção dentro daquilo que Paulo foi tratando desde o capítulo 1. Paulo, por exemplo, falou e combateu o orgulho daqueles irmãos. Aqueles irmãos eram orgulhosos, aqueles irmãos eram pessoas que tinham na adoração, no serviço a Deus, não a intenção de agradar o Senhor, mas agradar a si mesmo. Então, quando eles eram exaltados por aquilo que eles faziam, eles ficavam, claramente ensoberbecidos em si. Também, irmãos, eram irmãos invejosos. Invejosos no sentido de que quando iam à casa de Deus, eles estavam ali sempre olhando um para o outro, e a inveja e o ciúme existia de forma imperial na vida daquela igreja, onde eu não queria ver o meu irmão sobressair. Eu não glorificava a Deus, como por exemplo, como o texto vai falar, aparecia alguém expressando seus dons, mas eu os criticava, eu os humilhava. Essa é a ideia do ciúme, da inveja, irmãos, onde eu não quero que o outro apareça, não é que eu quero ser bom, mas eu não quero que o outro seja melhor do que eu. Então a igreja passava por essa dificuldade. Também, irmãos, havia aqui, com tudo isso, o uso inútil dos dons. Inútil no sentido de que, olha, se os dons não edificam, se os dons não são, irmãos, pela igreja entendido como um mover do Senhor no meio da igreja, não adianta nada ter dons. Então era tudo inútil. Era inútil falar em língua, era inútil profetizar, era inútil qualquer outro dom que você pudesse ter. As curas eram inúteis, porque simplesmente não demonstravam essa comunhão, essa presença de Deus. Então, todos eles, na verdade, estavam fazendo entre si sacrifícios sem valor nenhum. E isso gerou dentro da igreja muita contenda. Paulo vai falar de partidos, né, grupos, né. Então tem os grupinhos aqui, os grupinhos dali, vai ter grupinho até de pregador, né. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu sou de Jesus, como alguns se diziam espirituais. Havia os grupinhos dentro da igreja, irmãos. Então, irmãos, ele vai chamar a atenção que é claramente visível dentro da igreja a falta de unidade. E o capítulo 12 ele vai falar que a igreja precisava entender que ela era um corpo. E dentro desse corpo todo mundo é diferente. Mas ali havia uma unidade. O corpo é uma unidade orgânica composta por vários eh, ali, organismos, né? E também vários membros. E chama atenção, então, para a gente, irmãos, que aqui ele está combatendo essa dificuldade que a igreja tem. Então, ao serem aplicadas, irmãos, essa carta e o capítulo 13, principalmente, o capítulo 13, na vida de uma igreja local, como é o caso aqui da 1 Coríntios, nós percebemos, irmãos, que na verdade, quando olhamos para essa carta, ela para de ser um poema. E ela começa a ser uma das palavras mais duras que nós encontramos na igre na nas cartas de Paulo, uma das repreensões mais severas das Escrituras. O que Paulo está falando é que vocês, como eu, também podemos viver momentos assim, que nós precisamos entender que sem amor a igreja não é nada. Palavras belas, realmente um belo poema, mas são palavras duras. Porque quando chega e aponta o dedo pra gente e fala: "Você não ama, você não ama, você não ama". Você não tem amor no seu coração por ninguém, nem por Deus, nem por seu irmão, se torna uma palavra muito dura. Se torna uma palavra muito dura. Então, irmãos, Paulo vai encerrar, vai na sua Bíblia, você não fechou a Bíblia, né? Espero eu, né? O versículo de número 31 do capítulo 12, para a gente entender aqui ainda
preliminarmente aquilo que a gente está chamando atenção para os irmãos, e Paulo encerra então os 12 primeiros capítulos e no versículo de número 31 ele chama atenção para a gente dizendo o seguinte: "Entretanto procurai com zelo os melhores dons", olha a frase que ele encerra, pode deixar o verso aí, "procurai com zelo os melhores dons", e quando ele fala para que nós procuremos com zelo os melhores dons, ele vai chamar atenção para a gente: "Olha, mas tem algo excelente". E ele fala assim: "Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho excelente". A ideia aqui da palavra mostrar-vos, né, a palavra teikuno no grego, irmãos, ela tem a ideia de expor aos olhos no sentido seguinte, olha, é de realmente pôr na cara da pessoa, chegar e pôr aqui: "Ó, deixa eu te mostrar", né, e põe na cara da pessoa. O que Paulo está querendo chamar atenção é que eu vou desvendar para vocês isso agora, uma coisa melhor, um caminho excelente. Então, tem um caminho excelente para que a igreja possa viver uma vida diferente. Então, esse caminho diferente aqui, como ele mesmo diz, é excelente. Mais uma vez aqui, irmãos, eu recorro ao grego para você entender o seguinte: a palavra aqui é ordos, que vem de conduta, de forma de pensar, sentir, decidir, né? Então, quando ele chama atenção para um caminho excelente, ele está falando o seguinte: olha, vocês precisam mudar a forma de pensar, a forma de viver, a forma de sentir. Vocês precisam ter uma transformação em suas vidas. Quem é da área da informática, vocês precisam formatar o HD e pôr um programinha melhor, porque está ruim. É isso que ele quer dizer, né? É isso que ele quer dizer. Você precisa de uma nova formatação. Você precisa transformar a sua mente, para que na mudança da sua mente você possa ser uma pessoa melhor. Então, novamente, irmãos, aqui eu chamo a atenção para vocês. O que, na verdade, num bom português mineirês, irmãos, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam mudar a cabeça, vocês não sabem de nada. Vocês precisam mudar esse pensamento errado seus aí em relação à vida cristã. Irmãos, essa igreja corre um grande risco. O que Paulo está alertando aqui, irmãos, é um risco muito sério. E que risco é esse? Meus irmãos, aparentemente, quando nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7, nós temos ali, irmãos, e nós encontramos uma igreja que simplesmente perdeu o amor. Perdeu o amor. Ela perdeu o amor, irmãos. Simplesmente aquela igreja aparentemente parecia ser abençoada, mas não é. Parece muito com a igreja de Corinto. Então, eu quero lembrar para você que exemplos bíblicos de igreja assim, nós não temos só Coríntios que nós estamos vendo aqui, mas nós temos também a igreja que nós encontramos lá nesse texto de Apocalipse. E lá, irmãos, no versículo 2, a gente pode observar que era uma igreja operosa, tá? O que que é uma igreja operosa? Uma igreja de muitas obras. O versículo 2 lá vai destacar que era uma igreja operosa. O versículo 2 e 3 vai chamar a atenção que era uma igreja perseverante. O que que é uma igreja perseverante? Que está sempre ali de acordo com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, buscando na palavra de Deus. Mas também, irmãos, ainda no versículo 2 ela mostra que é uma igreja que está sempre perseverando na palavra de Deus, porque é uma igreja que não suportava os falsos profetas, os mentirosos que apareciam dentro da igreja. Perceba, é uma igreja que está ali diante da palavra. Irmãos, e no versículo 3 ainda ela vai chamar a atenção que foi provada por causa do nome de Cristo e foi ali vencedora, provada. E o texto diz: "E tem perseverança", versículo 3, põe pra gente, "e tem perseverança e suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer". Mas quando chega no versículo 4, irmãos, põe pra gente aí, querido, versículo 4. Olha o que que ele diz no versículo 4. Versículo 4 é uma dura realidade para a vida dessa igreja, que parece muito com a igreja de Corinto, irmãos. "Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor". A igreja abandonou o primeiro amor. Irmãos, eu confesso, irmãos, que quando eu olhei para esse texto, e quando a gente chega, tô falando do texto de Apocalipse, quando eu chego no texto de Apocalipse e vou pregar o texto de Apocalipse, eu já fiz isso, já fiz uma série de mensagens nas igrejas lá do Apocalipse, e quando eu cheguei nesse texto, irmãos, e deparei com esse texto, e vejo no versículo 1, 2, 3, a igreja que eu gostaria que a minha igreja fosse. Percebe? Eu como pastor, né. Tiago, você está onde, Tiago? Cuiabá.
tenho certeza que lá onde o Tiago queria uma igreja assim, Tiago. Uma igreja firme na palavra, que persevera, uma igreja que a todo momento não aceita as mentiras, as heresias, uma igreja que expulsa os falsos profetas do meio dela, a igreja que eu como pastor queria, irmãos. Mas quando eu chego no versículo 4, ele fala assim, ó: "Tenho contra você que abandonou o primeiro amor". Meu Deus do céu. Então, irmãos, olha só, mas o versículo 5 ainda é mais difícil. O versículo 5 ele diz o seguinte, ó: "Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não", olha só, se você não mudar, o que Deus está falando é: "Igreja, se vocês não mudares, eu venho contra ti, e tirarei do o lugar do teu candeeiro, caso não te arrependa". Então, irmãos, olha como dá um nó na cabeça da gente, é uma igreja cheia de obras, que está sendo claramente ameaçada pelo nome de Cristo, mas ela tem perseverado, e agora ela é provada, e agora o próprio Cristo levanta e fala o seguinte: "Olha, vocês, na verdade, se não mudarem, eu vou tirar vocês do reconhecimento de que é uma igreja". Deixa eu chamar a atenção para você ainda, quando ele fala, ó: "O lugar do teu candeeiro", tá. Irmãos, e já faço aqui propaganda. Quinta-feira, Deus abençoando, nós vamos começar o livro de Apocalipse. Eu resolvi parar o livro de Atos por causa de alguns acontecimentos que estão aí ocorrendo no mundo, e você vai perceber, por exemplo, o que que é candeeiro. Olha o versículo de número 20 do capítulo 1. O nosso irmão vai colocar ali pra gente. Irmãos, o versículo 20 do capítulo 1 nos diz o que que é o candeeiro. O que que é o candeeiro? O candeeiro diz o seguinte: "Olha, quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita os 7 candeeiros, olha, de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas". O que na verdade Deus está falando com essa igreja é: você vai deixar de ser igreja. Percebe, irmãos, uma igreja que não ama não pode ser considerada uma igreja. Uma igreja, o que esses 2 textos, quando nós unimos ele, 1 Coríntios 13, observamos a igreja de 1 Coríntios e entendemos o que é dito aqui a essa igreja, nós precisamos chegar, irmãos, à infeliz conclusão para nós, né, não para Deus, mas para nós, de que se nós também não vivemos um caminho, irmãos, de amor, onde o amor é o dom supremo, onde esse amor é a base da igreja, onde esse amor, irmãos, é aquilo que nós mostramos no dia a dia, um para com os outros, na vivência, em todo o tempo, nós vamos deixar de ser considerados igreja pelo Senhor. Nós precisamos entender isso. Não tem como, irmãos, nós vivemos e dizemos que somos igreja se nós não expressamos amor pelo próximo, principalmente dentro da igreja, uns pelos outros. E aí, irmãos, eu vou repetir até um comentário que eu fiz uma visita uns tempo atrás, umas 3, 4 semanas atrás, para uma irmã da igreja aqui, daqui da igreja. E ela me abordou, me colocou contra a parede, na verdade, irmãos, ela virou pra mim e falou assim: "É, pastor, chegou aqui e falou comigo, e falou falando de amor, e tá falando de amor, e tá falando de amor". E ela perguntou assim pra mim: "Que você tá falando tanto de amor? Você acha que a igreja não ama?". Eu falei: "Olha, minha irmã, amor nem sempre é abraço, amor nem sempre é cumprimentar, abraçar, ser simpático. Amor nem sempre é isso. Talvez se demonstre muito por isso". Eu tratando a pessoa com carinho, eu tratando a pessoa com gentileza, eu sendo receptivo para com as pessoas que chegam, mas amor vai muito além disso. Amor vai muito além disso. Então, irmãos, deixa eu chamar a atenção para você, a prova pela qual toda conduta será finalmente julgada é o motivo. Por que que você veio aqui hoje? Por que que você serve a Deus? Hoje pela manhã o tema da nossa lição foi o quê? Ética no culto. E nós vimos o Salmo 100 claramente trazendo atenção para a gente que nós precisamos servir a Deus, celebrar com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico, saber que dele somos, né? Somos o quê? Ovelha do seu pastoreio. Entrai pelas suas portas com ações de graças e com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer o seu nome.
Então ele chama atenção para a gente para um culto totalmente diferente, voltado, irmãos, para uma apresentação diante de Deus que precisa ser voltada para o Senhor. Então, deixa eu chamar a atenção para você, John Stott ele vai dizer que a qualidade moral de um ato nunca pode ir mais alto do que o motivo que o inspira. E eu pergunto para você, por que você está na igreja hoje? Se a qualidade daquilo que você faz por Deus, ela não é, irmãos, nivelada com a sua intenção, a verdade é essa, motivo, intenção. Por que você está aqui hoje? Por que você serve a Deus? Por que você veio aqui hoje? Então deixa eu trabalhar com você nesse texto aqui rapidamente. Irmãos, sob a perspectiva de que qual a motivação do seu coração para servir a Deus? E talvez você que está nos visitando nem sirva a Deus, talvez não. Mas se você veio aqui visitar essa igreja, você pode entender e perceber que você precisa começar então a servir ao Senhor com a motivação correta também. Então, irmãos, quando a motivação de servir a Deus é impulsionada pelo ego, a igreja está fadada à morte. Ego, egoísmo, né, ou entenda como nós observamos e já dissemos muito sobre isso, que aquela igreja vivia nesse pé. Então, irmãos, ego é bem claramente o grande problema da igreja de Corinto, uma igreja onde os membros, irmãos, são guiados não pelo Espírito, mas são guiados pela sua própria vontade. Nenhum ato procede, irmãos, de um mau motivo, porque se for bom, ainda assim, alguma coisa boa possa provir dele, irmãos, mas pelo contrário, nós precisamos servir a Deus pelos motivos corretos. Então, entenda, quando eu volto para o ego, quando eu volto para mim, quando eu quero um culto do meu jeito, quando eu quero uma igreja do meu jeito, na verdade eu não estou preocupado com aquilo que é Deus, mas estou preocupado comigo. Então, muitas vezes, irmãos, eu vou na igreja, eu não estou satisfeito com a mensagem, não estou satisfeito com o louvor, não estou satisfeito com as orações, não estou satisfeito com nada. Sabe por que você não está satisfeito com nada? Porque você errou, você não veio aqui com a motivação correta. A motivação sua é ego. E ego é um problema muito sério, irmãos. Principalmente nos dias de hoje, né, que igreja virou fast food. Você chega aqui, você quer ser atendido rapidinho naquilo que lhe agrada. E não é assim. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos transformar na forma como nós vemos esse momento aqui. E não pode ser movido por aquilo que eu desejo, mas aquilo que o Senhor quer. Meus irmãos, como é bem verdade, irmãos, os nossos dias que as nossas igrejas estão cheias de pessoas também que trabalham para si mesmas. Na igreja de Corinto, irmãos, todos trabalhavam muito, era uma igreja cheia de trabalho, cheia de pessoas em movimento em todo momento, dons para lá e para cá, dons de várias situações são demonstrados aqui. Pessoas curavam, pessoas oravam, pessoas profetizavam, pessoas falavam em língua. Então havia diversidade de dom naquela igreja, irmãos, mas nada disso adiantava, porque não era feito para Deus, era feito para o homem. Para o homem. E é por isso, irmãos, que Jesus alerta os discípulos para que entendessem que não era só fazer por fazer, não é só fazer para mim, ou então nem fazer para mim. Tem gente que não faz para ninguém, faz só por obrigação. Não, mas é fazer com a motivação, e a motivação importa muito. Quando olhamos em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Irmãos, perceba que Jesus está chamando a atenção para a gente aqui para uma verdade que eu não sei, eu não estava lá, mas que se essa igreja continuou nesse caminho, aquelas pessoas bateram com o nariz na porta do céu e não entraram. Elas chegaram lá e foram barradas. Elas chegaram lá, irmãos, e foram impedidas de entrar, porque tudo que elas faziam era para Deus. Não, era para si.
Isso, irmãos, era aquilo que o Jesus mais criticava nos fariseus. Os fariseus davam dízimo e tudo, os fariseus oravam, os fariseus cumpriam toda a lei, mas tudo aquilo que eles faziam para si mesmos. E Jesus os chama de hipócrita, porque nunca saiu nada do coração daqueles homens para Deus. Nunca saiu motivação alguma correta de fazer o que faziam. Então, irmãos, para eles não importava como, importava fazer. E não é bem assim. Não é bem assim diante do que nós fazemos e do que nós observamos aqui, porque quando Jesus usa essa palavra, irmãos, uma palavra dura. Saber que podemos chegar e ser barrados na porta do céu quando nós não fazemos a verdade e não cumprimos aquilo que Deus determinou. A vontade do Pai precisa ser feita em todo momento, em todo tempo. Não importa, irmãos, tem um ditado popular que fala, né, que o que importa é o resultado, né? Com Deus não importa o resultado. Deus importa todo o processo. Deus importa todo o processo. Deus importa do começo ao fim aquilo que eu sou. Deus está muito preocupado não é com aquilo que a minha mão realiza, mas com aquilo que eu sou, com o meu caráter. Deus está preocupado com o caráter daquele que vive, com o caráter daquele que se diz igreja, com o caráter daquele que se diz servo. Então a palavra de Deus nos chama a atenção. Irmãos, em Daniel, capítulo 4, nós observamos versículo 29 a 31, diz o seguinte: ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é essa a grande Babilônia que edifiquei para a casa real? Com o meu, olha o que ele diz. Aqui é Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo, né? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, ele dizendo. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. E se você continuar lendo a história do capítulo 4, irmãos, ali a história dessa transformação que vai acontecer na vida de Nabucodonosor, onde ele vai deixar de ser um homem lúcido e Deus vai transformar ele numa fera, um bicho, né? Daquela forma como ele viveu, você entende muito bem como o Senhor ali derrubou o ego daquele homem. Tudo aquilo que ele dizia que era dele, da força do seu poder, Deus jogou por terra. Irmãos, então, na verdade, o que é a frase de Nabucodonosor, muitos irmãos da igreja podem dizer. Infelizmente, olha o que eu faço. Olha a minha mão. Olha, ninguém prega como eu. Ninguém canta como eu. Ninguém se posiciona nessa igreja como eu. Ninguém feita tão bem como eu. Ninguém limpa como eu. Ninguém recebe como eu. Ninguém mexe no som como eu. Ninguém arruma os microfones como eu. Ninguém, ninguém. Eu sou eu. Se não fosse eu, ai dessa igreja. É esse o Nabucodonosor, irmãos, que Deus jogou na lama. Um homem egocêntrico, um homem que só pensa em si, um homem, irmãos, que cumpriu na sua vida claramente Provérbio 16, 18, quando fala que a soberba, o ego, né, procede à ruína e a altivez de espírito à queda. Há uma igreja, irmãos, sem amor é uma igreja morta. Uma igreja sem amor, irmãos, pode até ser reconhecida pelos homens, mas nunca será reconhecida por Cristo. E eu pergunto para os irmãos: importa fazer a vontade de quem? De Deus ou dos homens? Importa ser reconhecido para nós por Deus ou pelos homens? Então a verdade é, irmãos, por isso Paulo nos convoca a um caminho excelente. E aí, deixa eu chamar a atenção para você. Irmãos, você precisa entender e respondendo a pergunta, né, qual a motivação do seu coração para servir a Deus? Irmãos, quando a motivação de servir a Deus é impulsionada pelo amor, primeiro pelo ego, agora pelo amor, o caminho excelente glorifica a Deus e somos aprovados por Ele. Então, a semelhança do que era feito nas poesias, principalmente lá no livro de Jó, a gente observa até os salmos fazem essa poesia.
contrastando um lado com o outro, eu quero contrastar aqui com os irmãos. Se já falamos dessa pessoa egocêntrica, reprovada, deixa eu chamar a atenção para você dessa pessoa provada em amor. Então, a verdade, irmãos, quando Paulo descreve o amor no capítulo 13, o coloca como sendo o dom supremo, e enfatiza que, irmãos, que sobre a perspectiva dele, a perspectiva do amor que nós precisamos viver. Todo dom, irmãos, e virtude se tornam inúteis sem amor, é o que ele está dizendo. Então, qualquer resultado que alcancemos sem amor será desagradável. Nada compensa a falta de amor. Então, quando comparamos, irmãos, o 1 Coríntios 13, abre para mim, filho, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26. E quando nós vamos no fruto do Espírito, nós vamos perceber, irmãos, que há aqui o fruto, na verdade, não é um, mas não é vários, mas é um fruto, né? E nós vamos perceber, e comparando os 2 textos, nós chegamos à conclusão que, na verdade, o amor é, na verdade, o fruto do Espírito. Em que sentido que eu chamo a atenção? Na verdade, irmãos, quando a gente olha ali, e aqui dá para você entender muito bem, alguns tradutores dizem que talvez na tradução, na tradução para a nossa língua, aqueles 2 pontos ali foram colocados errado, tá. Quando diz ali: "Mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade", lá vai. Mas talvez a melhor tradução seja o seguinte: "Mas o fruto do espírito é amor". E aí, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio e todos os outros frutos do Espírito da verdade são partes do amor. Sabe por que que nós podemos dizer isso? Que quando nós unimos os 2 e comparamos 1 Coríntios com Gálatas, nós vamos perceber que todas essas características Paulo vai falar aqui no amor. Paulo vai falar que o amor é alegre. Paulo vai falar que o amor traz paz. Paulo vai falar que o amor é longânimo, né? Lembra? Ele suporta com longanimidade. Paulo vai falar que o amor é benigno, né? Ele não procura o mal do amado, né? Paulo vai falar que o amor é bondoso, ele faz atos de bondade. Paulo vai falar que o amor é fiel. O amor, quem ama é fiel. Paulo vai falar que o amor é manso, né? Ele se controla. Paulo vai falar que o domínio próprio é uma verdade no amor. O amor controla todas as coisas. Então, o amor é alegre, o amor traz paz, o amor é longânimo, o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor é fiel, é manso e se domina. Quando estamos, irmãos, cheios do Espírito, nós produzimos o fruto do amor. Nós produzimos o fruto do amor e esse fruto do amor precisa ser realidade na nossa vida, porque isso é a realidade de uma transformação que Cristo fez na minha vida e na sua. Meu irmão, como é que você e eu podemos dizer que somos crentes se nós não amamos o próximo, né? Lembra que nós amamos a Deus, mas o próximo como? Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus nunca, você não vai encontrar Jesus falando, não encontra um versículo da Bíblia falando o seguinte: "Ame você como você ama o próximo", mas ame o próximo como? A ti mesmo, porque você se ama demais. Você se ama demais. Deus não precisa mandar você se amar, né. Eu lembro quando ainda no mundão, antes da minha conversão, eu gostava de algumas bandas de rock, eu falei com os irmãos, né, gostava de rock, e tinha uma banda que tinha uma música que falava assim, não me lembro agora qual banda, falava assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim". Ah, lembrou, né, Rose? Ô Rose, ah, Rose. Do lado do seu filho, Rose, aí, puxa a orelha dela em casa, tá? E ela dizia isso: eu me amo, não posso mais viver sem mim". Irmãos, onde nós vamos parar? Querido, você precisa amar o próximo. Então, irmãos, essa semana a gente precisa refletir sobre isso. Eu queria claramente que você entendesse, irmãos, que nós precisamos amar em todo o tempo. Irmãos, Jesus, em seu sermão profético, lá no capítulo 24 de João, de Mateus, perdão, irmãos, Jesus vai falar que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quem? De quase todos. Irmãos, e o que nós temos visto aparentemente, infelizmente, que esses quase todos, inclusive, incluem a igreja. Inclui a igreja.
Talvez a gente vá ver mais falta de amor lá fora, mas infelizmente alguns dos irmãos da igreja foram também atingidos pela falta de amor. Algumas igrejas locais foram atingidas pela falta de amor, como Coríntios, como a igreja de Éfeso que nós vimos lá em Apocalipse, foram atingidas pela essa falta de amor. Irmãos, Thomas Reginald Hoover, ele vai dizer que sem o amor, a sociedade humana se desaparecerá. O amor unifica tudo. Era justamente disso que os coríntios precisavam de um amor, irmãos, que os unisse. E o que nós precisamos, irmãos, é voltar para a prática das primeiras obras como aquela igreja. Não é que a gente não faça a obra, mas fazendo com a motivação correta, percebe? A igreja aqui é chamada, então, a fazer a obra com a motivação correta. Irmãos, é cantar, mas não é cantar para mim, é cantar para Deus. É pregar, mas não é pregar para mim, é pregar para Deus. É louvar, mas não é louvar para mim, é louvar para Deus. Seja o que fizer, isso que Paulo fala, quer comais, quer bebais, faz para quem? Para Deus. Para Deus, para o Senhor, irmãos, é isso que nós precisamos voltar. Quando lá em Apocalipse 2, quando ele fala: "Volta à prática das primeiras obras", faça diferente, faça como você fazia para mim, você fazia para mim. E quando você fazia para Deus, talvez você possa até lembrar, e quando você fazia para Deus, se você perdeu esse primeiro amor, você vai lembrar que era uma coisa alegre, né, era uma coisa de boa vontade, não era aquela coisa assim: "Ai meu Deus, cansar, tem que ir na igreja de novo hoje. Ai, nossa, aguentar aquela irmã cantando, que menino da bateria, nossa, o que que o pastor arrumou esse menino da bateria que não toca direito até hoje. Quanto tempo que a gente vai ter que suportar essas coisas, gente?" Não é assim que a gente fica, irmão? Ontem bora mais hoje. Eu tenho certeza que alguém vai chegar em casa e vai falar isso hoje, irmãos. 1 hora quase. Nossa, a palavra do pastor hoje, o pastor exagerou. Só por amor mesmo. Não é assim que você vai falar hoje? Hum. A Noêmia não veio aqui hoje, irmãos. É, Noêmia? Hã, oi. Noêmia vem de manhã, irmãos, fala que as pessoas ligam pra ela reclamando, irmãos. Eu falei assim: "Eu vou ter que pegar o nome desses irmãos com a Noêmia, vou atrás desses irmãos que estão fazendo as coisas com amor, não, não, né, dá louvar irmãos, vamos tirar aquele relógio da TV, dá pra vocês ver o relógio aqui, né, misericórdia, vou arrancar esse relógio daí que pra você pecar menos na igreja, pra você pecar menos, parar de olhar para o horário aí e ficar assim: "Meu Deus do céu", né. Então, nós precisamos rever, irmãos, algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida, por que que nós servimos a Deus, irmãos. Então, irmãos, contribuam generosamente com o serviço no templo, faça aquilo que tem que fazer, como nós vemos aqui, irmãos, o salmista, e falamos hoje pela manhã, o salmista no Salmo 100 fala: "Servia ao Senhor com alegria", ele vinha com alegria, ele vinha com o coração alegre. O salmista lá no Salmo 145 ele fala: "Alegrei-me quando disseram: 'Vamos à casa do Senhor'". Eu vou encontrar com Deus, irmãos, eu vou falar com o Senhor, eu vou ouvir dele, ele vai pronunciar. Irmãos, a nossa atitude tinha que ser de Cornélio, quando entra Pedro lá na sua casa, não centurião Cornélio, e ele diz: "Nós estamos todos aqui, fala, fala, fala que nós estamos prontos para te ouvir, nós queremos te ouvir, Senhor". Essa sede, irmãos, que nós vemos em Cornélio, precisa ter no nosso coração ainda. Querida, onde foi que você perdeu o fervor? Onde foi que você perdeu o amor? Onde foi que você deixou de fazer tudo para o Senhor? Onde que nós, irmãos, deixamos essa coisa lá atrás? Irmãos, Cristo chega a nos advertir lá em Mateus 23, versículo 26. Fariseu, cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Nós precisamos limpar isso da nossa vida, irmãos. E, irmãos, o meu clamor para você aqui nessa noite é que você precisa largar isso aqui hoje. Você precisa limpar o teu coração hoje. Querido, se você tem feito e servido a Deus apenas atos religiosos, irmãos, atos religiosos praticados com motivos vícios são duplamente maus. Maus em si mesmos, irmãos, e maus porque praticados em nome de Deus. Você vem cá e fala que está cantando para Deus, você está falando isso em nome de Deus.
né. Lembra lá? "Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão", não é falar no sentido assim: "Ó, ai meu Deus, falei, não", né. Quando é criança a gente fazia muito isso, né. "Ah, juro por Deus", não sei você, mas a gente fa "Não, falei nada, juro por Deus", e tudo que você precisava normalmente era mentira, né. Vamos falar a verdade? Era mentira. Juro por Deus, irmãos, nós precisamos voltar a ter a mesma motivação que nós tínhamos quando nós abraçamos a Cristo Jesus como nosso Salvador. Nós precisamos, irmãos, entender que se fazemos qualquer coisa em nome de Deus, nós fazemos de qualquer coisa sem coração, nós estamos fadados à ruína, irmãos. Os cristãos, irmãos, frequentemente devem tomar tempo para sondar os corações. Paulo, irmãos, chama essa igreja aqui a refletir sobre isso. Irmãos, Davi fazia isso pessoalmente quando ele fala lá no salmo dele, ó: "Pai, olha no meu coração e vê se há em mim algum pecado e traz à mente para que eu possa confessá-los ao Senhor, porque eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero abandonar esse caminho ruim". Então, irmãos, mesmo a atividade missionária, lembrando aí, Tiago está aqui, Tiago, sei de nada não, tá, Thiago, só tô aproveitando que você tá aqui. Mesmo atividade missionária, irmãos, feitas por motivos errados, ela é má em si. Não se esqueça, irmãos, os fariseus eram grandes missionários. Os fariseus eram pessoas que estavam todo dia na igreja. Os fariseus conheciam a Bíblia. Os fariseus oravam, contribuíam. Fariseus, irmãos, eram experts em dizimar. Os fariseus, irmãos, tudo que faziam, faziam bem, só não sabiam amar. Nada sem amor vale algo. Então, é um bom momento, irmãos, de evitar a armadilha da atividade religiosa vazia e comparecer diante de Deus e pedir ao Senhor: Senhor, livra-me, Pai, desse pecado, livra-me. Hoje pela manhã eu cantei com os irmãos aquele cântico: Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, não é? Oferta de amor. Ou seja, e comentei com os irmãos que quando a gente canta, é provavelmente quando a gente mais peca dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a gente canta coisas que nós não fazemos. Nós viemos aqui e cantamos: "Vem, Senhor, minha vida oferecer, oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida te entregar como oferta viva do altar". E nós, irmãos, entregamos realmente? Não. Muitas vezes, irmãos, o nosso louvor é o momento de maior pecado da igreja. "Ah, então pastor, para de cantar". Não, para de pecar, para de pecar, para de ser fariseu, para de ser hipócrita. Irmãos, os fariseus são o pior exemplo. Os fariseus, irmãos, são o maior fracasso das escrituras, o maior fracasso. Mas eu não queria que você fosse embora daqui hoje triste, como o jovem rico, quando ele recebeu uma proposta maravilhosa, mas ele disse o seguinte: "Essa aqui não dá, não consigo cumprir isso aqui, não dá, é meu, né, não dá". Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça. Eu não conheço seu coração, mas o amor é motivo de Cristo ter tornado-se carne. O amor é o motivo de Cristo ter sido entregue na cruz. O amor é o motivo que justifica Filho de Deus ter subido naquela cruz para morrer por mim e por você. O amor é a única coisa que justifica todos os atos da nossa vida. Eu queria que você entendesse isso e que pedisse ao Senhor: Senhor, faz com que eu volte. Volte à prática das boas obras. Peça ao Senhor que seja abençoando seu coração, sua vida. Fale com o Senhor.